Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando, ficando em casa. É um tempo curto, acreditamos, mas é preciso. Mas para que vocês não fiquem sozinhos, eu também estou aqui com vocês e vamos compartilhar, vamos começar tudo de novo e vai dar certo. A gente acredita nisso que vai dar certo. Então, nossa aula é sobre o índice glicêmico e a carga glicêmica, tá? Então, vocês vão acompanhar, a aula já tá lá na plataforma, junto com a atividade, que vai ser uma resenha do artigo, que fala do índice glicêmico, principalmente do amido, tá? Que é o carboidrato. Então, a gente vai começar a discutir isso hoje. Então, qual que é o nosso objetivo da nossa aula? Primeiro, é analisar os índices glicêmicos dos alimentos e como a carga glicêmica deles. Então, existe o índice glicêmico e a carga glicêmica. A carga glicêmica significa quanto do alimento que eu como e o quanto de carboidrato que tem dentro desse alimento. E o índice glicêmico nada mais é do que quanto tempo ele demora para sair do meu organismo esse alimento e ir até o intestino. Então, ele sai do estômago, vai para o intestino, faz todo o processo absortivo e vai para a corrente sanguínea para ser aí absorvido, tá? Então, nossa aula hoje, a gente começa falando sobre os impactos desse carboidrato na resposta glicêmica. Será que quando a gente ingere carboidrato, eles entram na nossa corrente sanguínea de diferentes velocidades? Então, pode ser mais lento, pode ser mais leve e pode ser de forma mais rápida. Então, eu mal comi e já vai sair, já vai ser esvaziado isso. Então, quanto mais rápido eu libero a glicose que eu consumi, mais rápido esse alimento, essa glicose, na verdade, chega na minha corrente sanguínea e com isso faz com que meu organismo precise ter insulina suficiente para guardar toda a glicose que eu acabei de consumir, tá? Então, a gente precisa entender que a ingestão do carboidrato, principalmente, é a que vai direcionar se esse alimento ele tem um esvaziamento mais rápido, mais lento ou mais demorado. Então, em relação à resposta glicêmica, a resposta glicêmica do nosso organismo ela se dá por dois índices, o índice glicêmico e a carga glicêmica. Então, o índice glicêmico, como eu já disse, ele é calculado através de até 2 horas após a ingestão do carboidrato, do que eu comi, em relação à saída, né, a absorção dele lá na minha corrente sanguínea. Se a gente observar que esse alimento ele demora muito mais, significa que eu vou ter um tempo maior de saciedade, que eu vou precisar de menos insulina para estar utilizando, porque vamos imaginar, eu como um bolo, a quantidade de açúcar é muito grande, então o índice glicêmico dele é muito alto. A ingestão, eu comendo, a digestão ela acaba sendo mais rápida. Se ela acaba sendo mais rápida, eu preciso de mais insulina. Então, eu tenho uma hiperinsulinemia, um pico de insulina lá no meu organismo e um pico também de glicose, porque eu vou ter uma grande quantidade de glicose que eu acabei de comer, que eu acabei de consumir, e com isso vai muito rápido para a corrente sanguínea. Então, a gente tem que observar também a quantidade que eu como. Então, é um pedaço? São 2 pedaços? É uma maçã? O que é? Então, qual tipo de alimento que é e quanto que eu vou consumir desse alimento? Então, tudo isso tem relação com o índice e a carga glicêmica. Quando a gente mover uma curva glicêmica, então, uma ingesta de 50 gramas de glicose, ela tem um pico de 120 minutos, ou seja, até 2 horas para ser completamente absorvida e levada, né, para todos os lugares que estão precisando, o cérebro, as células em si. Se caso demora muito, se o meu pico ele demora muito para acontecer, 30 minutos, 45 minutos, eu já tenho um moderado índice glicêmico. Ou seja, meu alimento ele demorou um pouco mais para sair do meu estômago, para sair do meu intestino e ir para a corrente sanguínea. Diferente do alimento que eu dei o exemplo do bolo. Esse alimento que ele vai sair muito mais rápido, mais ágil do meu organismo e vai para a corrente sanguínea. Então, o pico dele, ele vai entre 30 e 45 minutos, mas ele cai de uma vez. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Eu deixei para vocês 3 exemplos também do elevado, médio e baixo índice glicêmico em 3 curvas aí. Então, a primeira curva é o índice elevado. Você observa que tem de 10 a 20 minutos após eu me alimentar que ele já dá seu ápice.
Diferente do moderado, que já tem entre 30, 40, 50 minutos aí. E também o baixo, então de 40 até 60, mais ou menos, minutos para ele ter aí a sua absorção por sinal. Como que eu calculo o índice glicêmico? É a curva glicêmica do alimento, né, do teste do alimento, dividido sobre o controle desse alimento vezes 100. Então, o que o alto índice glicêmico vai promover para mim? Então, se eu como algum alimento que ele tem alto índice glicêmico, eu já falei para vocês, ele vai aumentar a quantidade de insulina que eu preciso no sangue, porque eu comi uma quantidade até interessante. Essa quantidade ela acaba exigindo que o meu pâncreas produza muito mais insulina, e essa insulina ela acaba dando além do que é necessário lá na minha corrente sanguínea. Depois a gente tem que observar também a glicose. Então, se a insulina é que guarda a glicose lá na célula, os dois têm que estar dentro da normalidade, porque senão eu gero diabetes, né? Então, se eu tenho mais glicose ou mais insulina para fora sem ser guardada, a gente tem um quadro aí de doença, não é mais saudável. Se nós observarmos alguns alimentos, eles vão melhorar, eles vão favorecer, influenciar o índice glicêmico. Então, tem alguns fatores que influenciam esse índice glicêmico, principalmente fibra. Então, se eu como uma maçã com aveia, por exemplo, então eu tenho uma fibra já na maçã, mais a aveia ingerida, que é uma fibra solúvel. Então, a gente tem um esvaziamento muito devagar do estômago, do intestino, até chegar na corrente sanguínea na forma de glicose. Com tudo isso, a gente observa esse esvaziamento mais lento, então é um índice glicêmico mais lento também. Então isso é importante, tá? Outra coisa também, outro fator é a gordura e a proteína juntamente com o carboidrato no momento que eu tô consumindo. Por quê? A gordura, ela já tem um esvaziamento mais lento por si só. A proteína também. Então, quando eu como, sei lá, uma feijoada, eu fico muito tempo mais saciado. Significa que esse esvaziamento demorou mais, a digestão, o processo digestivo demora mais. Mas quando eu tenho associado isso a uma fibra, mas realmente a um carboidrato mais específico, então, um exemplo, o abacate. Então, abacate mais aveia, eu tenho um índice glicêmico também mais lento, né? Mais baixo. Com isso, auxilia também o processo aí de absorção e o impacto da glicemia no nosso organismo. A gente consegue observar essa glicemia melhor, né? Aquele paciente, aquele atleta que ele comeu legal, teve uma refeição satisfatória e com isso gerou também aí um momento bom dele fazer o exercício. Ele não passou mal, ele não teve queda, nada. Ele conseguiu. E um exemplo interessantíssimo, que é o tipo de cozimento, a preparação desse alimento. Então, o alimento que ele é preparado, por exemplo, se ele tem mais amido resistente, ele vai fazer o processo de gelatificação e a amilopectina, principalmente a banana, um exemplo claro disso, vai ter um baixo índice glicêmico. É diferente também de alguns tipos de partículas, né? Algum tipo de alimento, açúcar, né? Vai ter um alimento com alto índice glicêmico. Então, esses detalhes a gente também vai observando em relação também à liberação dessa insulina no meu organismo. Qual seria a aplicabilidade disso, né? Da insulina, do índice glicêmico, da carga glicêmica? Nada mais é do que prevenção de doença crônica não transmissão. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, principalmente diabetes e obesidade. Por quê? A gente precisa que esse paciente, ele fique, esse atleta, esse praticante de atividade física, precisa ficar mais tempo saciado. Então, se ele fica mais tempo saciado, a gente consegue observar que os alimentos que eles vão ingerir nesse momento seja de moderado a baixo índice glicêmico e evitar ao máximo os alto índice glicêmico, que vai acabar causando uma fome mais rápida do que o esperado. E agora, o índice glicêmico na atividade física. Mas por que o índice glicêmico na atividade física? Tem tudo a ver. Quando eu tenho um índice glicêmico mais baixo, mais moderado, o meu atleta, meu praticante de atividade física, meu cliente, ele vai ter mais energia para o treino. Ele vai ter um estoque de glicogênio, tanto muscular quanto hepático, mais preservado. Uma glicose estabilizada durante todo o período de atividade física. Melhor recuperação da musculatura e também melhora o acúmulo
de gordura localizada. Então, uma propriedade importante aí também, né? Para quem não quiser ficar cheio de pneuzinho, vai reduzir também esse acúmulo dessa gordura. Então, o índice glicêmico nada mais é do que a quantidade que esse alimento ele entra pela minha boca e sai do meu organismo, que vai para a corrente sanguínea, e a velocidade que isso acontece. Então, a gente tem alguns fatores, né, que a gente já viu: a presença dos alimentos, principalmente ricos em fibras solúveis, o nível do processamento desse alimento, se ele é cozido, se ele é frito, se ele é assado, se ele é cru, né, e também a quantidade de gordura e de proteína nesse alimento. E qual a classificação disso, né, do índice glicêmico? Então, a gente tem 3 tipos de classificação. A gente tem um índice glicêmico alto, que é acima de 85, um índice glicêmico moderado, que é de 60 a 85, e um baixo índice glicêmico, que é menor que 60. Então, na tabelinha aqui eu coloquei, né, alto, médio e baixo índice glicêmico. Bebida esportiva, por exemplo, é alto índice glicêmico, elas são riquíssimas em açúcares, por isso que a gente pede para estar consumindo pós o treino, né, ou durante o treino, nunca antes do treino, né? Purê de batata, por exemplo, a melancia, o pão, então tem alto índice glicêmico. Médio índice glicêmico, a gente tem o suco de laranja, a banana madura, alguns tipos de cereais também auxilia bastante. E baixo, maçã, o pão integral, o arroz integral, a banana verde, lembra que ela tem mais amilopectina e isso faz com que gerar maior tempo de esvaziamento, maior tempo no estômago. Na carga glicêmica, então a gente faz um cruzamento, tá? Do baixo índice glicêmico, do médio índice glicêmico, do alto índice glicêmico em relação à carga glicêmica. Para ser o alimento com baixa carga glicêmica, ele precisa estar menor que 10. Uma carga glicêmica média é de 11 a 19 e uma carga glicêmica alta maior que 20. Mas como eu calculo a carga glicêmica, Letícia, de onde vem? Nada mais é do que os livros de tabela de composição, que a gente vai pegar quanto de carboidrato tem no alimento que esse indivíduo acabou de comer e quanto que ele comeu. Então, exemplo aqui, a gente tem uma banana, 100 gramas de banana e o índice glicêmico da banana. Então, a banana ela tem um índice glicêmico de 62, a quantidade em 100 gramas de banana é 28 de carboidrato, a gente faz 62 vezes 28 dividido por 100, que deu 17,36, tem uma carga glicêmica baixa. Outro exemplo que eu coloquei foi da maçã. Então, a maçã é extremamente baixa, o índice glicêmico dela é de 34, em 100 gramas tem 19 gramas de carboidrato, então 34 vezes 19, dividido por 100, a gente tem uma carga glicêmica extremamente baixa, de 6,46. E que eu disse para vocês, a forma do preparo, como que eu preparo o alimento, como que eu como esse alimento, se ele foi cozido, se ele foi frito, que jeito até que ele foi cozido. Então, esse exemplo aqui da batata, dá para observar muito bem essa diferenciação do mesmo alimento, porém com vários tipos de forma de preparo. Então, é a batata. Então, a batata cozida em água fervente tem 54, já a batata amassada, 60, batata frita, 75, batata assada no micro-ondas, tem 80. Então, tudo isso faz com que eu pense, quando eu for montar o plano alimentar do meu tanto atleta quanto praticante de atividade física, e direcionar melhor a quantidade que ele precisa e qual é o período que ele necessita. Lembrando sempre que eu falo para vocês em aula, física, treinamento, quanto tempo, frequência, duração, intensidade, modalidade, o tipo de exercício. Então, tudo isso conta na hora que eu estou montando o plano alimentar. Não é do nada assim que eu acho que nesse tipo de exercício eu preciso dar alto, médio. Às vezes no mesmo exercício, às vezes no mesmo praticante, a gente dá os 3 tipos, médio, alto e baixo índice glicêmico. Vai depender do quanto ele vai comer e como ele vai comer tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tô com saudade de todos vocês. Um beijo grande, até a próxima.